Se isso fosse um programa, eu diria que eu vale a pena ver de novo. E aí, meus queridos colegas e professores lá de mestrado, saudade, né? E recordar e viver também, né? Eu vou reproduzir um trabalho que eu fiz na aula de eletromagnetismo, né? Eu achei um momento especial para mim e eu acho que vale a pena, não, hein, galera? Passar isso de volta. Então, vamos lá, vem comigo. O tema é os campos ou campo eletromagnético ou eletromagnéticos. Duas faces de uma mesma moeda mediada pela relatividade. Vamos lá, vamos nos deliciar com esse encontro da gente aqui virtual. Einstein e as leis de Maxwell. Tá aí as leis de Maxwell, tá aí o carinha, em 1865, foi feliz, reuniu todas as leis do eletromagnetismo, as regularidades que conhecia e inseriu algo novo, né? E uma consequência dessas leis foi a onda eletromagnética e a luz sendo uma onda eletromagnética. Mas o que é intrigante é que essas leis, quando manipuladas e para encontrar a onda eletromagnética, registra um valor para a luz, um valor da velocidade da luz no vácuo. Um certo valor que a gente chama de C, né? Conhecido C. E aí é a grande dúvida, essa velocidade da luz é em relação a quê? Porque Galileu já tinha trazido essa discussão da relatividade, a relatividade dos movimentos. O corpo tem uma velocidade a depender do referencial, né? E houve uma grande discussão no século XIX em relação a que referencial, e início do século XX também, as leis de Maxwell indicavam esse valor para a velocidade da luz no vácuo. E se falou muito de um referencial chamado éter, que seria a própria substância que estaria vibrando, né, e a luz sendo a perturbação nesse éter, né? Ok, há uma série de discussões sobre o éter, mas eu não vou me deter nisso agora, né? O fato é o seguinte, que se existe um meio no espaço, né, e a luz se movimenta com uma velocidade c em relação a esse meio, uma perturbação nesse meio, se você se movimentar por esse meio, você vai ver a luz com velocidades diferentes, né, segundo a concepção galileana. Então, se eu tiver no sentido da luz, eu vou ver a luz mais lenta. Se eu tiver no sentido oposto ao da luz, eu vou ver a luz mais rápida. E aí, existiram alguns experimentos para tentar identificar essa diferença na velocidade da luz e, consequentemente, comprovar a existência do éter. Ok? Só que experimentos para comprovar o éter falhavam sempre. Experimentos para mostrar que a luz tem velocidades diferentes, a depender do referencial, falhavam constantemente. E um deles, na verdade são vários deles, porque ele foi repetido, foi os experimentos de Maxwell-Morley, extremamente delicados, né, em 1887, precisos, delicados no sentido de sensibilidade, e eles não conseguiam identificar. Fizeram isso mais de 50 vezes, não conseguiam identificar a diferença na velocidade da luz, que deveria ser identificado se a luz acompanhava o éter, né? Se ela é uma vibração no próprio éter. Em uma tentativa quase desesperada de tentar encontrar alguma resposta para a falta de detecção do éter, um cientista chamado Lorentz, em 1904, propõe uma coisa meio estranha, em que
um corpo, no caso a Terra, poderia sofrer uma dilatação no tempo ou a contração no espaço, na distância, obedecendo esse fator, que foi chamado de fator de Lorentz, onde C seria a velocidade da luz no vácuo, aquela definida lá pelas equações de Maxwell, e V a velocidade do corpo no referencial que está sendo adotado. Com base nisso, né, usando isso, é possível o Lorentz tentar justificar por que o Maxwell More falharam na sua experiência. Claro que eu não vou entrar muito nesse detalhe. O fato é que esse fator de Lorentz ele começa com valor 1 no caso da velocidade se tornar zero. Isso quer dizer que se um corpo está parado em relação ao referencial, esse referencial é chamado referencial próprio, referencial do próprio corpo. E aí a correção de Lorentz, o fator de Lorentz é 1. Não há alteração, né? Mas, à medida que o corpo vai aumentando a velocidade em relação a um certo referencial, se aproximando da velocidade da luz, esse fator cresce, mas só vai crescer se ele realmente tiver uma velocidade muito grande, né? Que faça frente à velocidade da luz. Então, esse é o comportamento gráfico do fator de Lorentz. Quando chega próximo da velocidade da luz, ele dá uma subida, né? Vira uma assíntota em relação ao C, né? O fato é que, vendo essa bola, você entende que na verdade, o comprimento na direção da velocidade altera desse fator aí. O comprimento na direção perpendicular à velocidade não altera, né? Então, esse é o comportamento do comprimento dos corpos segundo Lorentz. Okay? O tempo acontece o inverso, o tempo dilata deste fator. Okay? Não vou colocar tempo porque o tempo diretamente não dá para ver o comprimento. Vamos deixar subentendido. O Einstein, em 1905, pega essa ideia de Lorentz e aplica em algo que estava incomodando ele. Que era o seguinte: os cientistas olhavam para as equações de Maxwell e tentavam compreender, né, e tentavam compreender aquele resultado de velocidade C, né, e tentavam achar o meio no qual a velocidade da luz no vácuo era C. Só que o Einstein, ele estava incomodado por uma outra coisa, que é o seguinte, ó. Ele acreditava nisso aqui que eu vou falar. Todos os processos da natureza decorrem igualmente em todos os sistemas inerciais de referência. Ou seja, as equações de Maxwell, se elas fossem realmente leis universais, e é isso que o Einstein, digamos assim, deseja, é isso que o Einstein quer que ela chegue no patamar de leis universais. Em qualquer referencial, elas devem servir. E se elas devem servir em qualquer referencial, o resultado que elas vão evidenciar, vão trazer, deve ser válidos. E se o resultado dessas equações é que a luz tem uma velocidade C no vácuo, e essas equações se elas devem ser aplicadas em qualquer referencial, a conclusão do Maxwell, não sei se você está entendendo onde vou chegar, é que em todos os referenciais que vale essa equação de Maxwell, vale o fato de que a luz deve ter a mesma velocidade. Aí é problemático. Ele queria isso, porque ele queria tornar as equações de Maxwell uma lei que valha para todos os referenciais, uma lei universal. O problema é justamente com Galileu, que já foi extremamente consagrado em suas ideias. Qual o problema de Galileu? Que, vamos dar uma olhada ali. Se em relação ao referencial S', a luz tiver uma velocidade C, em relação ao referencial S, que enxerga o referencial S' indo no mesmo sentido da luz com velocidade V, a luz deveria ter uma velocidade
C, C', né, a velocidade da luz vista no referencial é C', mais V. Então, o Galileu entra em confronto direto. Quando você muda de referencial, ou seja, entra em um problema relativístico, né, se a luz é relativa ou não, se as leis são relativas ou não, isso que é um problema relativístico. Os princípios de relatividade de Galileu entram em confronto direto com as ideias que o Maxwell está trazendo, ou que o Einstein está trazendo, acreditando que o Maxwell, né, as equações dele, né, a teoria dele, é uma teoria que vale para todos os referenciais. Então temos um problema de relatividade. Vamos ter que abandonar a relatividade ou abandonar as equações de Maxwell, a relatividade do Galileu. Certo? E o Einstein, né, talvez pela juventude dele, tinha 20 e poucos anos, né, desgarrado um pouco desse compromisso, ou talvez da própria natureza dele, não vamos entrar nesse detalhe. O fato é que ele diz, vá Galileu, te catar, meu filho. E ele adota uma nova concepção, ele pega as equações de Lorentz, que servia para um propósito, né? Talvez o Lorentz, talvez não, com certeza o Lorentz não estava esperando que o Maxwell ou que o Einstein fizesse o que ele fez com as equações ou com as transformações dele, né, do Lorentz. O fato é o seguinte, que tal eu usar o princípio que o Lorentz criou para justificar a ausência da identificação do éter, ou medida de diferentes velocidades da luz, que tal usar esse princípio para fazer a relatividade, ou seja, para pular de um referencial a outro e trazer todas as alterações das grandezas nesse pulo. Ok? Então, só para você ter ideia, está aqui a expressão da alteração do comprimento mediante a concepção de Lorentz, e está aqui, não vou demonstrar, mas em qualquer livro de relatividade existe demonstração de como a velocidade muda de um referencial a outro na concepção de Lorentz, ou seja, usando esse fator de Lorentz. E o interessante para o Einstein aí, se isso ele é certo, ou seja, se o Lorentz está certo aí, será que eu posso aplicar esse princípio de mudança de velocidade para esse exemplo e vai dar certo? Porque com Galileu não deu certo, né? Vai dar certo porque aquele V' seria a velocidade do corpo visto no referencial S'. Para a luz seria C. Então, se a gente substituir V' por C na expressão da transformação da velocidade, na concepção do Lorentz, né, você vai ver aquele negócio lá em cima. Ó. E se você olhar para o denominador daquela fração, fazer o MMC ali, o seu quadrado, tirar C, você vai cortar, você vai ver que o V, que é a velocidade observada no referencial S, vai ser C. Então, veja só que felicidade para o Einstein, né? Segundo as concepções de Lorentz, ou seja, as transformações de Lorentz, a velocidade da luz, tanto no referencial S como no referencial S', são iguais, né? Ou seja, assumem o mesmo valor, C. Isso era o que ele queria, certo? Então, ele assume de vez, o Einstein, né, que quem consegue fazer as transformações das grandezas e das leis, né, não é o Galileu mais, e sim o Lorentz. Okay? Só que ele queria ver como é que essas transformações repercutem nas estruturas do eletromagnetismo. Já que ele está assumindo que é isso que ele quer a partir das leis do eletromagnetismo, que todos os referenciais têm a mesma velocidade, meçam a mesma velocidade da luz, e ele viu alguma transformação que satisfaz esse princípio, ele vai pegar essa transformação e tentar ver qual é o impacto dela nas equações do Maxwell. E em 1905, né, o Einstein junta as equações de Maxwell com as transformações de Lorentz e cria um dos 5 artigos
do ano chamado Ano Miraculoso, o grande ano de Einstein, que ele faz esses 5 artigos fantásticos, né? E pelo menos os 4 deles são realmente incríveis. Mas vamos falar desse aí, ó, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Quando ele fala corpos em movimento, ele vai colocar lá o Lorentz, né, com as contrações dele. E a eletrodinâmica, ele vai colocar as equações de Maxwell, né, para dar conta desses corpos, né, em movimento. Vamos ver. Olha a menininha aí, animadinha. Vamos lá. Carga elétrica medida em referenciais diferentes. Como é que o Lorentz espera que referenciais diferentes meçam cargas elétricas? Então, daí a carga elétrica de um hidrogênio, de um hélio, né, de um núcleo de hélio, né? O fato é o seguinte: a carga elétrica medida em um referencial S ou medida no referencial S', é sempre a mesma. Ou seja, a carga elétrica é invariante. Ela não muda por mudança de referencial. Então, Q seria a carga no referencial S. Q', linha para o referencial S'. Entendeu? Vou fazer essa conexão. Ok, então resolvido o problema da carga. Ok, vamos lá. Continuar a nossa história. Belíssima. O grande final é fantástico. Vamos lá. Interação entre uma carga em movimento e outras cargas em movimento. Aí o bicho vai pegar. Preparados? Espero que sim. Vamos lá. Tomemos um fio retilíneo que passa uma corrente elétrica I. E esse fio infinito, né, com carga elétrica nula. Carga elétrica nula significa que a densidade linear de carga, né, ali, total ali, que ali tem prótons, elétrons, aquele negócio todo, é zero. Não tem carga. Tá bom? Percorrido por uma corrente elétrica aí, e esse é o nosso objeto de estudo. E vamos atacar esse objeto de estudo não só através da eletrodinâmica, mas também através das transformações de Lorentz. Eu gosto de falar Lorentz. Né? Então vamos lá. Essa carga aí é um corpo com carga Q, tem velocidade V no referencial S. Observe que eu não estou botando linha ali, né? Estou botando selinha. Então tudo no referencial S. Okay? Que é o referencial que está parado em relação ao fio. Então, o que acontece? Não tem carga aquele fio. Então, campo elétrico é zero, né? E mesmo a partícula tendo a carga, a força elétrica é zero. Tranquilo até aí. Vamos imaginar que no interior desse fio tem uma linha de cargas positivas e uma linha de cargas negativas. Para que a carga total seja nula, né, a quantidade de carga positiva e negativa deve ser iguais. E a quantidade de carga por metro ou por centímetro, ou seja, a densidade linear de carga positiva e negativa também deve ser iguais em módulo. Né? Lembrando que a carga negativa vai vir com sinal negativo. E vamos dizer que as cargas negativas estão andando para a esquerda com uma velocidade menos v, e tem essa densidade linear, né, que eu vou chamar de lambda menos, que é menos lambda. Ok? E o feixe de carga positiva, a linha de carga positiva, tem uma velocidade para a direita, que é igual à velocidade do feixe negativo, da linha negativa. Certo? Então é mais v. E que tem uma densidade de carga, consequentemente, tem que ter a mesma densidade de carga em módulo, né? Então a densidade mais lambda. Então, lambda mais é mais lambda. Okay? Esse é o modelo, e isso é um modelo que eu estou criando e que consegue justificar o fato de que o campo elétrico é zero. E tem carga elétrica, sem dúvida, né? Porque vai ter, e tem carga elétrica, não, vai ter corrente elétrica, né? Porque vai ter corrente elétrica produzido pelo movimento de carga negativa, né? A corrente vai ser para a direita, né? E vai ter a corrente elétrica relativa ao movimento da carga positiva, que também vai ser para a direita. Então, quanto vai ser essa corrente? Vai ser lambda vezes a velocidade de cada um dos filetes de carga, né? Que são velocidades iguais em relação ao referencial S. Né? Por que lambda V? Porque lambda é quantidade de metro, ou de coulombs, né, por metro,
né, e vê a quantidade de metro por segundo. Você multiplica, vai cortar e vai dar a quantidade de coulombs por segundo, que é amperes, certo? E é 2 porque lambda V é o lambda de cada um das linhas eletrizadas vezes a velocidade. Então, lambda vezes V é a colaboração para a corrente elétrica de cada uma dessa faixa, né, de partículas, positiva e negativa. Bom, quanto é o fator de Lorentz? Okay? O fator de Lorentz para a carga positiva e o fator de Lorentz para a carga negativa, tem que botar Lorentz na jogada. Falei de eletromagnetismo, vou botar Lorentz. É o mesmo. E a gente vai chamar isso fator de Lorentz, simplesmente gama, sem positivo, sem negativo. Por que é o mesmo? Porque os dois têm a mesma velocidade no referencial S. Ok? Então, a velocidade V. Tudo bem até aí, né? Ok. Se S0 é o referencial de repouso para Q, né, porque essas cargas aí estão em movimento, né, isso quer dizer o quê? Que o tamanho que essas cargas ocupam, ou seja, a extensão, ela não é a mesma extensão. Houve uma contração, não é a mesma extensão que o referencial natural dele, o referencial próprio dessas cargas. Essas cargas que têm velocidade V no referencial S tem um comprimento da extensão que ela ocupa contraído. Então, a densidade de carga em relação ao referencial S, ela é maior que no referencial próprio. Por quê? Porque houve uma contração, então a carga está contraída, está densa, né? Tá densa. Então, o comprimento sendo menor de um fator gama, né? L0 sobre gama é o comprimento em relação a S, né? E a carga sendo a mesma, já que a carga, né, não sofre alteração no referencial, a conclusão é que a densidade de carga no referencial S deve ser maior que a densidade de carga no referencial próprio, né, por causa da contração, né, e aproximação, digamos assim, das cargas. Certo? Pronto, então lambda é igual a lambda zero, esse gama aí. Agora vamos falar do referencial S'. O referencial S', veja só, olha a sacada do Einstein, né? Ele vem em relação a S com uma velocidade igual à velocidade da pedra, daquele corpo-alvo ali, tá certo? Então, a pedra em relação ao referencial S' está parada. A velocidade das cargas negativas, veja só, se as cargas negativas estavam indo para um lado e o S' indo para o outro, a velocidade que S' vai ver as cargas negativas vai ser maior, né? Maior, porém negativa, né? Só que a transformação não é a transformação de Galileu, segue aí a transformação do Lorentz. Entendeu? Essa é a velocidade das cargas negativas no referencial S'. As cargas positivas vão diminuir de velocidade. Por quê? Porque o S' está no movimento no sentido das cargas positivas. Então, segundo Lorentz, está em uma velocidade menor. Então, essas cargas têm velocidades diferentes no referencial S', apesar de ter as mesmas velocidades em módulo no referencial S. Okay? E se, né, as cargas negativas estão mais velozes em relação às cargas positivas, o fator de Lorentz, né, para esses corpos, né, que tem uma velocidade maior em relação à referencial S', o fator de Lorentz para as cargas negativas é diferente do fator de Lorentz para as cargas positivas. É uma diferença, né, por culpa dessa diferença das velocidades. O fator de Lorentz né, gama linha negativo, ele é maior. Por quê? Porque as cargas negativas estão mais rápidas que as positivas. E quanto é a nova densidade de carga? Porque veja, no momento que as cargas negativas estão mais rápidas que antes, né, eles vão contrair mais. E aí, o que vai acontecer? A densidade de carga vai aumentar. Então temos uma nova densidade de carga negativa, que em relação, né, a densidade padrão ou normal, em relação ao referencial que as cargas estariam paradas, que traz a esse lambda zero, né, você encontra o lambda
dessas cargas negativas, essa densidade linear, por essa nova relação. Olha aqui de novo. Tá vendo? Só que é negativo. Então, vou botar menos ali. Porque o gama, ele é um fator, o fator de Lorentz é um fator positivo. Né? Tem que botar negativo para justamente dizer que a densidade é negativa. E o positivo, que agora, não sei se você está percebendo, tem uma diferença das densidades, né? Por quê? Porque a velocidade das cargas positivas é uma velocidade menor. As cargas positivas, né, não têm um fator de Lorentz tão grande. Claro, elas têm velocidade, então elas estão contraídas em relação ao referencial próprio delas, né? Mas não estão tão contraídas. O lambda linha positivo em módulo é menor que o lambda linha negativo, né? Porque tem uma velocidade menor. Todos em relação a um lambda zero, que são iguais, né? Em relação ao... Por quê? Porque as velocidades lá no referencial S, né, eram iguais, então o lambda zero eram iguais. Bom, mas vamos seguir. Agora o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai sair do referencial S e dar um pulo no referencial S'. Agora vamos tentar ver as coisas no referencial S'. No referencial S', né, o que acontece ali, ó, as cargas negativas com velocidade V' menos, as positivas com velocidade pequena, né, V' mais, né, aquela partícula parada, tá certo? Então tá tudo bonitinho. E isso é que aconteceu. Eu quero que você perceba, ó, no referencial S', as cargas positivas eu botei dilatando. Por quê? Porque elas ficaram mais lentas do que estavam no referencial S. Então elas estão aí contraídas em relação ao referencial de repouso, mas estão menos contraídas que estavam contraídas antes no referencial S. Já as cargas negativas contraíram mais ainda, porque estão mais rápidas, certo? Então essa é a ideia no referencial S', ok? Bom, olha aquela equação, ela mudou, tá vendo? Na verdade eu só mudei de posição ali. O lambda zero, que é a densidade de carga própria, né, é o lambda dividido pelo respectivo gama. Né? No caso, o gama lá no referencial S, né, para as cargas com velocidade V. Tá certo? Então só fiz uma mudança ali. Por que vai ser importante essa mudança? Porque eu vou botar no lugar de lambda zero aquela expressão. Então, aquele fator de Lorentz gama, que é obtido, né, aplicando a velocidade V, que é a velocidade das cargas em relação ao referencial S, vão entrar ali no lambda zero, certo? E aí o que eu posso perceber? Aí que é a grande coisa, física legal. Se a concentração negativa é maior que a positiva, no referencial S', aquele fio tem carga elétrica. E quanto é a densidade linear de carga elétrica daquele fio? É só subtrair, né, em módulo ou somar os dois. Né? Só que se você substituir lambda zero por aquela expressão, você vai ter a última expressão, que é o que? Você tira em fator comum o lambda, né? Inclui o gama e faz a diferença entre os fatores de Lorentz, né, linha desse novo referencial, o S'. Tá certo? Então, bem matemático. Agora, se eu olhasse a partícula no referencial S, a partícula que nós estamos estudando no referencial S, ela com velocidade V, ela teria em si esse fator de Lorentz, certo? Naquele V cursivo, que é a velocidade da partícula, né, ali dentro do fator de Lorentz. Esse fator eu vou chamar de gama'. Por quê? Porque é o mesmo fator para o referencial S'. Porque o referencial S' é aquele que tem velocidade V cursivo. Entendeu? Então vamos lá. O que é que a gente tem? A gente tem um monte de coisa. Tem 4 fatores de Lorentz. E uma equação ali para desenvolver.
se eu pegar aqueles dois fatores de Lorentz, o da carga negativa e da carga positiva, no referencial a essa linha, se eu pegar aquele fator de Lorentz inicial, que servia para as duas cargas em relação ao referencial S, juntar e colocar naquela última expressão que a gente obteve, né, eu vou encontrar o gama linha ali e vou poder substituir essa equação por essa. Eu fiz isso. E é possível fazer isso. Pega uma caneta aí e não vou fazer aqui porque eu não tenho tempo. Mas é isso. Juntando esses três e colocando aquilo ali, surge essa relação. Para o quê? Para a densidade linear total, né, resultante de carga nesse fio no referencial S'. Aí você diz, sim, Lúcio, e daí? Ok. E daí, esse corpo se torna esse fio, né, se torna um corpo eletrizado linear infinito, que tem um campo elétrico definido dessa fórmula, em que o lambda linha total é a densidade linear de carga. Em qualquer livro de eletricidade da faculdade tem isso. Só que quem é aquele lambda linha total? É aquela expressão que a gente demonstrou. Se você substituir ali, fica aquele último resultadinho. Isso significa que no referencial S', olha só, estamos chegando a um ápice. No referencial S' existe campo elétrico. No referencial S não existe. Então, no referencial S', no momento que existe campo elétrico, por causa dessa mudança, né, de contração e tal, tem que existir força elétrica. E como a carga é positiva, segue o sentido do campo elétrico. E como é que essa força? Força elétrica, campo vezes carga. Então, bota a carga Q' ali. Tá certo? Então, veja que surgiu um campo elétrico onde antes não existia por mudança de referencial. Existe uma outra demonstração de Lorentz que diz assim: se S' é um sistema que a partícula está em repouso, no caso, S', né, e S se movimenta em MRU, no caso, com velocidade na horizontal, menos V, né, na verdade, S', VS indo para trás, para a esquerda, né, e a partícula sofre uma força F', ou seja, uma força F' no referencial S', Lorentz lá dá para demonstrar que a força, ou seja, dp/dt, perpendicular ao movimento entre os dois referenciais, sofre um decaimento, né, quando você vai do referencial do referencial S' para o referencial S, de um decaimento de um fator de Lorentz gama linha, que é aquele da velocidade V, que é a velocidade relativa entre os dois referenciais. Já a força na direção paralela ao movimento dos referenciais não sofre interação nenhuma. Essa força ela é perpendicular à direção do movimento entre os referenciais. Então, quando eu for para o referencial S, que é esse o nosso próximo movimento, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que enxergar no referencial S uma força, né, nessa direção, perpendicular ao movimento, né, que é uma força que vai ser obtida dividindo essa força no referencial S' pelo fator de Lorentz, com a velocidade sendo a velocidade de um referencial em relação ao outro. Então, a nova força, quer dizer, ou melhor, a força que deve existir no referencial S por mudança deve ser a força elétrica, daí do referencial linha, dividido pelo gama linha. Então, essa questão de momento linear e força é outra equação de Lorentz, outro resultado das transformações de Lorentz. Mas vamos lá, se ali é gama linha e a nossa expressão tem um gama linha, eu vou cortar gama linha. Ok, então, lembre dessa expressão. O que a gente vai fazer? Voltar ao instituto. Voltar ao referencial S, em que não tinha campo elétrico. Veja, não tinha campo elétrico. Mas por transformação a gente teve que aceitar e perceber que existe uma força.
e uma força vertical para cima, que segue essa expressão. E se você isolar o V junto com o Q, você vai encontrar um fator. Certo? Um fator vezes V vezes Q. E uma força para cima. Fazendo o quê? Que é a constante eletrostática. Né? Igual a 1 sobre 4π ε0. E C ao quadrado, né? Igual a 1 sobre ε0 μ0. Você coloca tudo ali naquele fator, tanto C0 quanto K, e vai encontrar essa força. E o que é que tem de mais? Pô, bicho, essa expressão μ0i sobre 2πr é a expressão do campo magnético produzido pela corrente elétrica retilínea em magnetismo. Veja, não sei se você percebeu, né? A gente encontrou a força magnética a partir da força elétrica. Então, aqui já existia antes, claro, a força magnética. Né? Mas a gente foi para um referencial que não tinha força magnética, porque a carga estava parada, tinha força elétrica. Depois a gente voltou e viu que a força elétrica, por transformação, produziu essa força, né, que é a força magnética. E ali está a expressão do campo magnético que a gente conhece via eletromagnetismo. Então, então o que é que está acontecendo? A gente pariu, a gente deu a luz ao campo magnético a partir de um campo elétrico, mostrando que campo magnético e campo elétrico são duas faces de uma mesma moeda mediada pela relatividade, que é o tema dessa palestra minha. Então é isso. O que existe? Um campo eletromagnético, ou dois campos eletromagnéticos, ou duas coisas que são uma coisa só. Uau! Que coisa, né? E aí o eletromagnetismo faz mais sentido, né? Esse desenvolvimento se encontra no livro do Berkeley, de Eletricidade e Magnetismo, né? Não foi uma criação minha em si, né? Esse fantástico livro. E aqui eu me despeço. Espero que vocês tenham lembrado desse momento glorioso, né? Que a relatividade, né, nos mostrou que magnetismo e eletricidade realmente é uma coisa só. Até mais.